Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Andrade. Estarei com vocês aqui no curso do professor Silvio Sandi com a disciplina de Noções de Informática, voltada aí para o concurso do ICMS do Rio de Janeiro, Banca FCC. Bom, primeira coisa, vou conversar com vocês sobre noções de informática, né? Repare que essa tua prova, ela já passou do nível de noções de informática, né? Então você sabe que cobrar data warehouse, banco de dados, né, são assuntos mais elaborados. Na parte de segurança, cobrar a parte de hash, essa parte aí já não faz mais parte do conceito aí de noções, né? Então, como é que eu vou trabalhar com vocês? Como é que vai ser o nosso encontro aí? Essa turma é uma turma de resolução, tá? Nós vamos resolver questões. Só que eu não vou simplesmente jogar o gabarito para vocês, né? Durante a resolução, eu vou te dar a teoria necessária para que você possa resolver a questão, tá? Então repare o seguinte, eu fiz um gráfico para vocês aí, ó. Como é que eu vou trabalhar as questões? Eu peguei questões da banca, tá? Questões da tua banca e separei pelos assuntos. Por exemplo, vou começar hoje nesta aula trabalhando a parte de hardware e software, né? Depois eu vou evoluindo para os outros assuntos, Excel, depois vou entrar em banco de dados, parte de segurança, tudo isso. Então notem que eu não sei o quanto você vem estudando, né? O nosso curso, quando é presencial, você consegue medir na sala de aula o conhecimento do aluno, se o cara já vem estudando, se ele já assistiu informática antes, se ele nunca assistiu, se ele tem dificuldade, tá? Então o que que eu fiz? Separei as questões da banca, inclusive tem questões dessa última prova agora aplicada em 2014, neste ano, tá? Durante a própria resolução vocês vão identificar essas questões, vocês mesmos vão ver essas questões. Só que essas questões não estão na parte beabá, porque eu começo assim com vocês, ó. Vou começar trabalhando a parte básica, questões da sua banca, mas que me permitam introduzir os assuntos. Porque se eu já largo na tua mão uma questão top, o tempo que eu precisaria para explicar a teoria dessa questão vai consumir muito espaço da aula. Então é importante você entender o seguinte, o conhecimento é como uma corrente. Eu não posso colocar um elo da corrente já no final, eu preciso ir emendando os elos, você entende? Então eu tenho que colocar lá, ó, a parte de hardware, a parte de software, e assim, ó, eu vou montando a sua corrente. Então você certamente já estudou alguma coisa, já ouviu falar de alguma coisa, mas eu não tenho como medir esse teu conhecimento. Então eu vou começar do beabá e vou subindo os degraus com vocês até chegar no nível top. O nível top é o ponto máximo que a banca pode cobrar sobre determinado assunto. E essas questões top também estão presentes aqui no nosso material, tá? Bom, sempre eu vou falar de temas relacionados, né? Quando, por exemplo, eu falo de memórias, aí eu expando, eu abro o leque para explicar o que são memórias primárias, secundárias, né? Quando eu falo de criptografia, eu vou falar de criptografia simétrica, assimétrica, os tipos de chave, os tipos de algoritmo empregado em cada uma delas, tá? Bom, as provas não exigem só mais o conhecimento clássico, né? Conhecer só o clássico não basta. Entender as definições somente já não basta. É importante conhecer também atualidades. As provas estão cobrando novidades, tá? Então não é diferente com a FCC. Eu vou dar as novidades para vocês. E nas questões, vou mostrar as pegadinhas, ó. Aqui a banca fez isso, ó, aqui a banca fez aquilo. Olha a pegadinha aqui, essa palavra, o apenas. O apenas no final da frase se repetiu em todas, menos nessa alternativa. Então tem algumas coisinhas que a FCC, ela dá uma bandeirinha pra gente aí. Bacana? Então esse é o método que eu vou usar com vocês. Do básico ao top e te explicando o que você precisa para resolver a questão, tá? Bom, eu preciso de um feedback de vocês. Então tá aí o nosso canal de contato, tá? Lá no Facebook, procure aí por Informática Sem Medo, tá? É um grupo que tem quase 9.000 alunos, tá? São 9.000 alunos aí em todo o Brasil, que lá nesse nosso grupo nós trocamos material didático, nós temos dicas, é lá que eu respondo as dúvidas de vocês, tá?
Então fique à vontade para entrar em contato comigo neste nosso canal aí, tá? Existe um outro grupo, Informática Sem Medo, mas acho que é um grupo que tem 20 pessoas e tal. Não é esse grupo, é o grupo com quase 9 mil alunos, tem 8 mil e poucos alunos lá, tá? Então fique à vontade para falar comigo neste canal, porque é neste canal que eu vou sentir, eu vou ter o feedback do teu conhecimento. Eu quero que você fale para mim assim, professor, eu detesto informática, eu tenho muita dificuldade com a informática, está agradável aprender do beabá, então não, professor, pode pegar mais pesado, então eu preciso desse teu feedback para que eu possa aí direcionar o conteúdo para que você tenha o melhor aproveitamento. Legal? Bacana? Então vamos para a nossa primeira questão? Está na tela aí já, vamos nessa? Em relação a hardware e software, é correto afirmar? Bom, primeira coisa logo de cara, né? Conceituar hardware e software. Vamos nessa? Olha só. Deixa eu trocar aqui a tinta da caneta. Deixa eu botar a canetinha roxinha, que é a que eu gosto aqui. Ó, presta bem atenção. Primeira coisa, conceituar o que é hardware. Hardware é a parte física, tá? É tudo aquilo que você pode tocar, que você pode apalpar. Vamos fazer um seguinte combinado? Responde aí pra mim. O seu tesão, isso mesmo, tomou um susto? Se assusta não. A informática tem que ser sem medo, tem que ser divertida. O seu tesão, ele é hardware ou ele é software? Responde aí. Aí você vai falar, é hardware. Não, seu tesão é software. Seu tesão, ó, tá na sua cabeça. É algo que não é tangível. O que você faz com o seu tesão, o que você pega, é que é hardware. Foi claro? Só que lógico, você não vai botar isso no caderno, né? Pelo amor de Deus. Então, hardware é a parte física. Tudo que é tangível, corpóreo, que eu posso tocar no computador, né? Por exemplo, os periféricos, teclado, mouse, impressora, né? Webcam, caixa de som. Então, todos esses elementos são elementos de hardware. Equipamentos dentro do computador, processador, placa-mãe, são exemplos aí de dispositivos de hardware. Legal? Então, hardware, parte física. Software é a parte lógica, tá? Software é a parte não tangível, é aquilo que você não pode pegar. Software compreende os programas de computador, os protocolos, tá? É aquilo que você vê, mas você não pode tocar. Então você fala assim, ah, professor, eu consigo trazer um software para você, eu coloco num CD, coloco num pendrive, perfeito. O CD, o pendrive são dispositivos de hardware. No software você não vai tocar, o software está ali dentro. Pegou isso aí? Bacana? Então show de bola. Então você já tem um conceito aí de hardware e software separadinho na sua cabeça. Recomendo que você deixe o caderno aberto aí do lado, tá? Durante a aula eu vou construir um glossário. Às vezes eu faço esses desenhos, os chamados mapas mentais, né? No meu tempo se chamava esquema, né? O nome disso era esquema. Então hoje se chama mapa mental, né? Então, repare, deixa um papel em branco, tipo uma folha A4, para você criar o seu mapinha, tá? Acompanhando comigo aí. E no caderno, você vai colocando as definições. Eu vou te dar um glossário ao longo do nosso curso aí. Bacana? Aí você vai poder, justamente, você vai ver, ó, professor, foi bom porque eu não vi a teoria separada do exercício. Então é muito melhor quando você vê a teoria dentro das questões, você ganha tempo, você entende? A ideia é ganhar tempo para que você possa aí ter o melhor aproveitamento. Então, em relação a hardware e software, é correto afirmar. Para que um software aplicativo esteja pronto para execução no computador, ele deve estar carregado na memória flash. Ó, presta bem atenção. O aplicativo, tá? Aplicativo são os programas que nós, usuários, utilizamos na realização das nossas tarefas. Então, o Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, os jogos, tá? São chamados aplicativos. Se nós fôssemos criar assim uma espécie de uma categoria, né, para software, deixa eu botar software do lado de cá, ó. Se fôssemos criar uma categoria, ó, eu tenho os chamados softwares aplicativos, que são os programas usados na realização das nossas tarefas. Como eu já falei com vocês, Word, Excel, PowerPoint, os jogos, Photoshop, bacana. Eu tenho os chamados softwares de sistema,
Aí aqui entram várias subcategorias, tá? Por exemplo, firmware, deixa eu pegar a borrachinha aqui, ó. Firmware, que mais? Middleware, os drivers, os sistemas operacionais, tá? Então toda essa galera entra nessa categoria aqui, que são os softwares de sistema. E eu teria mais uma categoria ainda, que são os chamados sistemas embarcados. Eu vou falar mais à frente que tem questão dele aí, tá? O sistema embarcado, uma das principais características é que o usuário não possa alterar o software, tá? Mas calma que eu não vou falar isso agora não. Então pegou? Software, parte lógica. Eu tenho tipos de software. Que tipos? Aplicativos, software de sistema, sistemas embarcados, então são tipos de software. Na questão ele fala de software aplicativo. Para que ele esteja pronto para execução no computador, ele deve estar carregado na memória flash. Ó, isso aqui está errado. Presta bem atenção. No nosso computador, na parte de hardware agora, vamos lá no hardware, nós temos vários tipos de memórias. Nós vamos até falar delas aí ao longo do curso. Mas notem que tem dois tipos principais. Memórias que não guardam informações, são memórias que nós, usuários, não podemos gravar dados nela, tá? São as chamadas memórias primárias. E nós temos as memórias secundárias, que são aquelas que nós podemos gravar dados. Se eu fosse comparar com o nosso cérebro, seria mais ou menos assim. Nós temos uma parte do nosso cérebro que trabalha, estuda, faz tarefas repetitivas, né? Como, por exemplo, almoçar. Você lembra o que você comeu no almoço da quinta-feira retrasada? Fala aí pra mim. Dificilmente você vai lembrar, a não ser que seja um dia especial, seu aniversário, você já almoçou com alguém ou uma comida muito gostosa. Fora isso, você não vai lembrar. Por quê? Essa informação está na chamada, no que nós chamamos de memórias primárias. É a memória de trabalho, porque comer, todo dia você come, todo dia você trabalha. Então, você não guarda essas informações porque elas são repetitivas. Agora, se eu te perguntar assim, você lembra do seu primeiro beijo? Principalmente as meninas, as moças que estiverem me assistindo, você lembra do seu primeiro beijo? Você pode não lembrar o último cara que você beijou, né? Às vezes a moça não lembra o último cara que beijou, mas lembra com certeza o primeiro, não lembra? Agora, como é que pode? Certamente você beijou, esse primeiro beijo aí que você deu, foi bem antes da quinta-feira retrasada. Como é que você gravou isso? Então, isso foi uma experiência que você colocou na sua memória secundária, pegou? Então, memória primária não guarda dados do usuário, é memória de trabalho. E memória secundária guarda dados. Nós vamos falar das demais, vou falar de cache, registradores. Memória flash está na categoria das secundárias, você entende? Então, repare que o programa ele pode estar armazenado numa memória secundária, porém, para ser executado, ele tem que estar na memória primária. No caso aqui, para estar certo isso, teria que estar assim, ó, memória RAM. Memória RAM está intimamente ligada ao desempenho do computador, nós vamos falar dela mais à frente aí. Memória RAM é aquela que quanto mais você tem no seu computador, melhor é o teu desempenho, né? Professor, é aquela memória que o técnico manda comprar mais? É essa aí mesmo. Quando o cara fala assim, o técnico vai na sua casa e fala, ó, sua máquina está lenta, precisa de mais memória RAM. Quando você vai comprar um computador novo, você tem que sempre procurar comprar o quê? Com maior quantidade de memória RAM, 4 GB de RAM, 8 GB de RAM. Professor, como é que eu faço para ver no meu computador o quanto eu tenho de memória RAM? Vamos lá, ó. Abre lá o menu iniciar, né? Clicando aqui no botão iniciar, vem aqui, ó, computador, botão direito, clica com o botão direito do mouse e escolhe, ó, propriedades. Você vai ver, além da versão do teu Windows, ó, você vai ver a versão do teu Windows, você vai ver aqui, ó, quanto tem de memória RAM instalada, 4 GB, tá vendo?
Então, memória RAM é essa que permite que os programas sejam executados. É essa aqui que trabalha no computador, tá? E ela não guarda informações, tá? Então, essa letra A aí está fora e para estar certinho tinha que estar memória RAM, que é a memória de trabalho. Pegou? B. O fator determinante de diferenciação entre um processador sem memória cache e outro com esse recurso reside na velocidade de acesso à memória RAM. Na verdade, olha só, sem memória cache, o que não acontece, tá? O que não acontece, o processador tem que ter memória cache. Sem memória cache, o processador não vai falar com a RAM, você entende? Ele tem que ter alguém que faça essa intermediação. Por isso que agora eu vou te dar uma visão geral de memória para você poder entender, tá? Vamos aqui na parte de... Vamos no nosso rabiscador aqui, ó. Então, ó, eu tenho vários assuntos para tratar com vocês, mas vou botar aqui, ó, vou colocar a parte de memórias. Depois vou falar de processador, várias coisas, ó. Então, em memórias, eu posso ter as memórias, ó, primárias. O que é isso? Eu boto o conceito aí, são as memórias de uso exclusivo do computador. Não guardam dados do usuário, tá? Aí quem são elas? Ó, memória RAM e memória ROM. Eu tenho chamada memória virtual, vou falar disso com vocês. Eu tenho registradores, memória que fica no núcleo do processador. Eu tenho memória cache, que ele está citando na questão, e tem as memórias secundárias, também chamada dispositivos de armazenamento. Aí, ó, eu tenho as magnéticas, eu tenho as ópticas e eu tenho as memórias flash ou eletrônicas, aquela que nós conversamos aí na questão anterior. Então, memória primária não guarda nada do usuário, memória de uso do computador. Primeira delas aqui, ó, característica geral, a RAM. RAM vem de Random Access Memory, memória de acesso randômico. Só que ninguém usa randômico na língua portuguesa, então é memória de acesso aleatório. Esta memória está intimamente ligada ao desempenho do computador. Foi essa que eu te mostrei agora aí, né? Como é que você vê a quantidade que você tem. Repare que quanto mais você tem, melhor, mais rápido será o seu computador. Mas não é uma coisa assim, posso botar quanto eu quiser? Não. Isso está ligado à arquitetura do teu processador e à quantidade que a sua placa-mãe suporta. Então, professor, vou botar 50 GB de RAM. Não, não é assim. Você vai ter que verificar o seu tipo de processador. Se ele é um processador de 32 bits, suporta até 4 GB de RAM, tá? Se ele é um processador de 64 bits, suporta até 128 GB de RAM, tá? Então, esse papo de arquitetura de processador a gente fala já já. Mas posso te explicar agora, é muito simples. Pensa numa pessoa que tem 32 bocas, pensa nisso. Fala muito ou fala pouco? Fala muito, não fala? Imagina. Agora pensa numa pessoa com 64 bocas, fala o dobro. Seria basicamente isso. Um processador de 32 bits, essa arquitetura tem 32 canais de comunicação, tá? E os 64 bits tem 64 canais de comunicação. Pensa assim para ficar mais fácil para o seu entendimento. Essa é a minha proposta aqui, deixar a matéria dissolvida, suave, para você poder entender. Então a memória RAM, a sua quantidade está intimamente ligada ao seu processador, se ele é de 32 ou se ele é de 64. Bacana? Bem como a quantidade suportada pela sua placa-mãe. Memória RAM você compra, é vendida em pentes, né? São os módulos de memória que você conecta lá na sua placa-mãe. Bacana? Outra característica importante desta memória, ela é volátil, tá? Então, memória RAM, característica importante aí, ela é volátil. O que é isso? O que é uma memória volátil? Na ausência de energia, não retém as informações. Lembra antigamente quando nós estávamos digitando um texto no Word? Lá antes do ano 2000, lembra disso? Você está lá no Word, página 10,
Não salvou nada, continuou. Página 20, está inspirado, e pá. Lá pela página 30, faltou luz. O que aconteceu? Você perdia tudo. Por quê? Ó, o Word não é um programa, está em execução, estou trabalhando nesse momento num texto no Word, adivinha onde é que ele está sendo executado? Na memória RAM. Como ela é volátil, na ausência de energia, faltou luz, os dados são perdidos. Aí eu já vi uma questão de prova com a seguinte pegadinha, olha as pegadinhas. A memória RAM mudou. A memória RAM agora salva. Por isso que ela não é mais volátil. Olha a conversinha mole. Por isso que quando você hoje abre o teu documento do Word, depois que falta a luz lá, você volta no Word, aparece assim, existe um documento recuperado, né? O Word salvou para você. Então reparem, esse recurso de autossalvamento é do Word, não é da memória RAM. Memória RAM continua sendo volátil, continua perdendo os dados quando falta a luz. Experimenta copiar uma coisa, copia um texto, desliga o computador, liga de novo e tenta colar esse texto. Vai colar? Não, porque quando você copia uma coisa, essa coisa fica na memória RAM, num lugar chamado área de transferência, até você colar em outro lugar. Quando você cola, você liberou o espaço, você pode copiar outra coisa. Então notem que a memória RAM é memória de execução. Então ela é volátil, ela aumenta o desempenho do computador, ela também cuida da área de transferência, né? O que é isso? Quando eu copio uma coisa e colo essa coisa em outro lugar, enquanto eu copiei e não colei, ou recortei e não colei, está na memória RAM. Então aquela pegadinha era o seguinte, na questão a memória continua sendo volátil. A memória RAM não salva nada, quem salva é o Word. É como se o Word olhasse para você e falasse assim, olha lá, está na página 30 e não salvou nada. HD, salva esse documento por favor, por gentileza, porque o usuário está dando bobeira, vai perder, está fazendo besteira, vai perder o documento. Você entende? Então a cada 10 minutos o Office salva para você automaticamente o seu trabalho, mas salva no HD, porque memória RAM não salva nada. Pegou isso aí? Bacana? Eu tenho subtipos de memória RAM, tá? SDRAM, VRAM, nós vamos falar mais à frente que tem questão sobre isso, legal? Memória ROM, essa tá ligada aí a testes do computador. O que ela faz? Ela faz testes. Ela verifica os componentes de hardware. Quando você vai viajar, por exemplo, de carro, antes de botar o carro na estrada, você verifica o quê? Os pneus, você verifica o óleo, né? Freio, limpador de para-brisa, tudo isso, não verifica? Bacana. É a mesma coisa. Quando você liga o computador, tem alguém que chega na frente fazendo os testes, verificando se os componentes de hardware estão corretos. Porque como é que eu vou passar o comando da máquina para o Windows, que é um software, né? A máquina é hardware. Vou passar o comando para o Windows sem verificar o hardware. É como colocar o carro na estrada sem checar os pneus, sem checar o óleo. Eu posso lá na frente ter um problema. Então compete à memória ROM fazer testes, verificação dos itens de hardware, tá? Inclusive essa verificação se dá em alguns elementos, tais como post, BIOS e o setup, que não é um teste, tá? A gente vai falar disso aí mais à frente. Então, como memória ROM faz isso, tá? Ela verifica os dispositivos de hardware. Depois ela chama o sistema operacional e ela ó, vai dormir. Então ela é um microchip que já vem gravado de fábrica, tá? A memória ROM é um microchip que já vem gravado de fábrica. Se já vem gravado de fábrica, olha o nome dela, ó, ROM, né? Que é ROM, que é Read Only Memory, memória somente de leitura. Se ela é somente de leitura, você, o usuário, aí mesmo que você não vai gravar o quê? Não vai gravar nada. Pegou isso aí? Por isso elas são consideradas memórias primárias. Pegou isso aí? Bacana? E ele fala na questão lá, ó, ele fala aí, ó, o fator determinante de diferenciação entre um processador sem memória cache e outro com esse recurso reside na velocidade de acesso à memória RAM, né? Isso aí que tá, opa, esbarrei aqui, ó, acabei revelando a resposta para vocês, não tem problema não, a gente vai comentar uma por uma aí. Então presta bem atenção, isso está fora, por quê? O processador tem que ter memória cache. Vamos lá na cache para te explicar o que ela faz? Olha só, dentro do processador, nós temos o núcleo. O núcleo é chamado de core, tá? Esse aqui, por exemplo, esse processador, é um single core.
que é isso? Ele tem apenas um núcleo. Ah, professor, então esse papo de dual core é porque tem 2 núcleos, quad-core, 4 núcleos. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Octa-core, você que usa aí esses telefones Galaxy S4, S5, seu processador do teu celular é um octa-core, tem 8 núcleos. Tá? Então o que vem dentro do núcleo? Tem a UC, a unidade de controle, temos a ULA, temos um sujeitinho chamado registradores, e aqui, ó, fora do núcleo, eu tenho a cache. No caso aqui a cache L1 e a cache L2. Tá? Existe L3, L4, tá? Mas vamos nos deter nessas aqui. A memória cache, ó, então você já sabe onde ela está. Ela está no processador, porém não está no núcleo. Professor, e a UC e a ULA? Calma, vamos falar delas aí. Vai desenhando, vai rabiscando que ao longo da aula você vai ter toda essa estrutura aí. Então a memória cache, ela está dentro do processador, porém ela não está no núcleo, tá? Ela não fica no núcleo. Bacana? Cuidado que eu já vi pegadinha de prova com isso, falar que a cache está no núcleo. Não, ela não está no núcleo. E a memória cache, ela serve de ponte de comunicação com a memória RAM, tá? Então esse é o papel da memória cache, servir de ponte de comunicação entre o processador e a memória RAM. É como se fosse mais ou menos assim. Imagine que você vai tomar banho na sua casa. E você, ao ligar o chuveiro, percebe que está sem água. Aí você, vou ter que ir lá fora no quintal ligar a bomba. Aí você vai no quintal. Quem morou em casa já passou por isso, né? Lógico, a gente coloca o sistema automático para a caixa sempre encher, né? Sem precisar ter que ligar a bomba. Mas digamos que nesse dia o sistema falhou. Então você vai ter que ir lá no quintal ligar a bomba. Eu te pergunto, você espera a caixa encher um pouco para começar a tomar banho, ou você liga a bomba e já corre para o chuveiro? Entende que o ideal é o quê? É esperar encher um pouco. É exatamente isso que faz a memória cache. Ela já vai puxando, vamos colocar assim, a informação, a água, e enchendo a caixinha dela para o processador poder tomar o banho dele. Você entende? Que esse é o papel dela, vem puxando a informação da memória RAM e já vem enchendo a caixa. É como se a memória RAM fosse a cisterna. Você entende? Fosse lá o poço. Aí ele está puxando a água e colocando na caixa para estar o quê? Mais acessível rapidamente, do que eu tenho que esperar, imagina, puxar água lá, não. A ideia é já ir enchendo essa caixa, tá? Que é a memória cache, para facilitar, para acelerar o processo. Tanto é que quando o processador encontra a informação na memória cache, é chamado de cache hit. Eles chamam de cache hit. O que é isso? Encontrou a informação, show de bola. Maravilha, aplausos. Agora, não está na memória cache, está lá na RAM. Vai ter que puxar primeiro. Isso é chamado em prova de cache full ou cache miss. Então, repare, é como se eu falasse assim, olha, está sem água para o banho. Vou ter que esperar primeiro a caixa encher para eu tomar banho. Então, eu tenho que esperar que os dados cheguem para eu começar a tomar o meu banho, começar a trabalhar. Então, isso é o cache miss ou cache full. Né? Quer dizer, houve uma falha, tá? A cache não puxou a informação. Agora, quando eu abro o chuveiro e já desce a água, maravilha, isso é o cache hit. A informação já está disponível aqui para mim. Você entende que a memória RAM ela é rápida, mas ela não é tão rápida quanto a memória cache e muito menos do que os registradores, que são memórias que ficam lá dentro do núcleo. Pegou? Outra coisa importante, essa palavra cache, ela aparece em vários assuntos, tá? Então, por exemplo, memória cache é esse assunto aqui, tá? Essa situação aqui dentro de hardware. Agora, existe cache de navegação, é outro assunto. Está lá na parte de internet, na parte de navegador, são chamados arquivos temporários de internet. Aí eu já vi a seguinte questão de prova, falar que os arquivos temporários da internet, também chamados de cache de navegação, são armazenados na memória cache. Está errado, sabe por quê? Memória cache, ó, você pode botar aí também, ó, ela também é volátil, tá? Memória cache também é volátil. Professor, eu pensava que era só a memória RAM que era volátil. Não. As voláteis são as seguintes, ó, quer saber? Vou te contar só no nosso próximo bloco. Até lá.